Olá, o Momento Papo de Mãe está começando. A paralisia infantil já tinha se tornado uma doença de um passado bem distante, mas o surto de poliomielite na Venezuela colocou o Brasil em alerta. A doença estava erradicada há quase 30 anos no nosso país. Com a ameaça do retorno, é fundamental reforçar a importância da vacinação. Nossos convidados são o presidente da Academia Brasileira de Pediatria, Mário Santoro Júnior, e o casal Rai e Álvaro Lorenzetti, avós do Felipe, de 1 ano e meio, e do Davi, de 5 meses. Rai, Álvaro, vocês tiveram a poliomielite. Que época foi isso? Conta pra gente, Álvaro. Eu tive pólio com 11 meses, em 1956. E nessa época não tinha vacina? A vacina SEIB não. Tinha uma vacina que era intramuscular, que era dada desde 1955, mas que no Brasil ainda não havia começado a fazer, a dar essa vacina. Então nós não tivemos. E a Rai teve também nessa época, Rai? Eu tive em 50, com 2 anos de idade. E você tem irmãos? Seus irmãos também tiveram? Tenho mais 3 irmãs, mas nenhuma delas tiveram, só eu. Eu sou a mais velha. E as consequências da doença, vocês ficaram sem poder andar? É isso, Álvaro? Quando eu tive pólio, eu tive no corpo inteiro, no braço, só não tive na cabeça. Fiquei no pulmão de aço durante 90 dias, mas aí eu fui retornando, fui adquirindo força de novo nos braços, nas pernas não. A sequela da pólio foi nas pernas e na escoliose na coluna. E a Rai? Eu tive nas pernas, na parte inferior, mas perdi totalmente a força. E, doutor, o que é essa doença? Como que ela é transmitida? É um vírus? Explica pra gente. Então, a poliomielite, ela é um vírus, a gente chama de poliovírus. Ele é um enterovírus, é um vírus que entra pelo ar, se aloja no intestino, dali ele tem uma disseminação por uma viremia, que a gente chama, primária, depois ele vai ter uma outra viremia, e aí nós temos uma dúvida se ele se aloja direto no sistema nervoso ou se ele sobe pelas vias nervosas até a medula. Menos de 1% dos casos tem a poliomielite que deixa a sequela com essa paralisia flácida. Tem um certo número de casos que também provocam uma meningite ou uma meningoencefalite, mas que também podem não deixar sequelas. O diagnóstico da poliomielite muitas vezes se confunde com o de outras viroses, né? Um quadro febril agudo, e mesmo a parte paralítica também tem alguns vírus que simulam a poliomielite. Por isso, diante de um quadro febril agudo com uma paralisia flácida, a gente tem que tentar fazer o diagnóstico, principalmente se estiver tendo surtos, diagnóstico de poliomielite, o que se faz hoje por uma série de exames mais modernos, inclusive com a identificação do vírus. Mas tem alguma coisa para fazer para evitar essa paralisia dos membros inferiores? É basicamente a vacina. O quadro, uma vez estabelecido que evolui para isso, a gente tem o tratamento, vamos dizer assim, de suporte e diminuir as consequências, mas você não vai conseguir reverter a paralisia. Então, por isso que a gente quer chamar muito a atenção aqui que a vacina é fundamental, é a única forma de prevenção. O país que já estava aí com a doença erradicada, as pessoas precisam vacinar, né, doutor, para essa doença não voltar. Não voltar. Em 1989, nós tivemos o último caso de poliomielite no país. Em 1994, que aí demorou um pouco para o vírus estabilizar a circulação, em 94 nós recebemos, e nessa época eu estava na presidência da Sociedade Brasileira de Pediatria, eu me lembro bem disso, nós recebemos o certificado de erradicação da poliomielite no nosso meio. Por razões diversas que podemos discutir, a partir, digamos, principalmente do ano passado e este ano, começou a diminuir a taxa de cobertura vacinal. Então, caiu muito
Nós que chegamos a ter quase 100% de cobertura vacinal, hoje estamos aí com em torno de 84%. A vacina não está chegando aos postos de saúde? Não é isso. Muita gente está deixando de ir ao posto de saúde e de fazer a vacina. Uma vez ou outra pode até ter algum problema pontual de distribuição, mas não é esse caso. O grande problema é não vacinar. Quer dizer que as pessoas não passaram pelo que vocês passaram? Acho que não estão entendendo a A importância. gravidade das coisas. A gravidade O que a do gente caso. gostaria de colocar aqui para os pais é que não deixa de vacinar o filho, porque a sequela é muito grande. É uma vida inteira. Nós dois carregamos esse problema da polio 60 anos já. Então, os pais têm que ter a consciência de que é 5 minutos que ele vai perder num posto de saúde, mas ele vai dar uma vida para o filho. Gente, eu vou ter que interromper um pouquinho para chamar o intervalo, mas nós vamos falar especificamente sobre que vacina é essa, quais são as opções de vacina para combater aí a poliomielite, tá bom? O nosso papo continua daqui a pouco. Momento Papo de Mãe, volta já. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe e o assunto é poliomielite. Doutor, então vamos explicar bem direitinho qual a vacina para a prevenção contra a poliomielite, quais as doses e existem reforços também? Isso. Então, é o seguinte, o Álvaro falou que na década de 50 a vacina era intramuscular e falou certo. Que foi a primeira vacina contra a poliomielite que foi inventada, uma vacina de vírus morto, e era a vacina Salk. Tempos depois, o Sabin descobriu, conseguiu, pesquisou, a vacina oral, que é de vírus vivo. Que é a gotinha. Que é a gotinha. Como a estratégia para vacinar com injeção é mais complicada, evidentemente, recursos humanos, recursos materiais, etc., a vacinação oral se tornou universal. Só que a vacina oral ela é de vírus vivos. Existe com esta vacina oral um risco remoto, e muito remoto mesmo, de um caso para milhões de vacinados, 2.400.000, de ter eventualmente um quadro paralítico associado ao vírus da vacina. Então, os países em desenvolvimento, mais recentemente, os países desenvolvidos antes, abandonaram a vacina de vírus oral e passaram a usar uma vacina de vírus morto, que é com base naquela primeira da Salk, evidentemente com aperfeiçoamentos tecnológicos possíveis, que não tem risco nenhum, porque é um vírus morto e é altamente imunizante. Atualmente, se sabe que dos 3 vírus contidos na vacina oral, 1, 2 e 3, o que estava associado com esta paralisia eventual associada à vacina, que, volta a repetir, é raríssima, Não é motivo para não vacinar? Para nenhum alarme, né? Tanto é que nunca se falou nisso, porque não havia necessidade nenhuma de alarmar. Foi retirado esse vírus, o que era o 2, que era o mais associado. Hoje ela é uma vacina bivalente, ela tem vírus 1 e 2, portanto o risco diminuiu ainda mais, né? Muito mais. Doutor, então, para a população, de forma em geral, a vacina que está disponível no SUS, qual é a idade para os pais levarem os filhos para se prevenirem contra a poliomielite? 2, 4 e 6 meses, onde ele vai tomar, além das vacinas dessa idade, também a vacina da poliomielite por vírus morto, que é esta intramuscular e que se chama VIP, vacina intramuscular da poliomielite. Depois dessas 3 doses? Ele tem um reforço com 1 ano e 3 meses e outro com 5 anos. Aqui no Brasil nós fazemos o reforço com a vacina oral. Por quê? Para dar proteção no trato gastrointestinal, que a de vírus morto teoricamente não dá, porque ela não entra pelo intestino. Mas então, nos primeiros meses, a criança não toma mais a gotinha? Não toma mais a gotinha. É injeção, é injetável. Mas quer e dizer... ela está incluída no SUS numa vacina chamada Penta.
que é tríplice hemófilo e a VIP, que é essa. Rai, vocês têm 2 filhos, têm 2 netos, né? Para vocês que viveram essa coisa da paralisia infantil, como é que fica essa situação, vendo os seus netos hoje pequenininhos aí e que tem a vacina, né? Então, não tem por que não vacinar e correr o risco de ter a doença, não é isso? Verdade. Não, eles estão sempre muito atentos e nunca deixaram de levar os filhos para a vacina. Está tudo direitinho, a caderneta. Vocês não me bom, perguntaram, mas uma coisa que a gente tem que deixar claro é que essa a gente chama de paralisia infantil, mas é uma paralisia que pode dar em qualquer idade. Hein? Sim. Não é só paralisia, não só na criança. O adulto, em geral, não recebe esta vacina da paralisia, a não ser que ele vá para alguma zona de risco. Então, nesse caso, está indicado ele procurar um centro de vacina para isso. Álvaro, vocês que conviveram com as sequelas dessa doença a vida inteira, como que vocês veem agora a polio voltando para o Brasil? Com muita preocupação, principalmente vendo que os pais não estão dando a importância que deveriam dar em levar seus filhos para ser vacinados. Conforme o doutor falou, hoje 84% só dos pais é que levam seus filhos para ser vacinados. E a pessoa tem que estar consciente de que o amor que ela tem pelo filho também se dá a seguir direitinho as vacinas, não só da polio, de tudo. Doutor, esse caso na Venezuela é realmente uma ameaça para o Brasil? Então, é isso que eu queria deixar bem claro. Nós não estamos com um surto de poliomielite no país, não existe ainda, mas existe o risco por conta desse caso da Venezuela e porque o vírus continua circulando em vários outros países da Ásia, da África, etc., com um risco teórico de nós importarmos, que hoje as doenças viajam de avião. Não é? E como nós estamos com vários locais com cobertura baixa de vacinação, é um risco potencial. Nós temos hoje 312 cidades com esse risco, sendo 44 aqui no estado de São Paulo. Por isso que a gente está reforçando a necessidade de aumentar a cobertura. Não é porque nós estamos, no momento, com algum surto ou algum risco, ou com alguma epidemia, mas há um risco teórico dela poder voltar. Então, nós temos que nos antecipar a isso. Então, como disse bem o Álvaro, a vacinação também é uma demonstração de amor. Vamos fazer essa prevenção. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Muito obrigada pela presença de vocês, né, para fazer esse alerta tão importante. Muito obrigada, Rai. Muito obrigada, Álvaro. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no Momento Papo de Mãe. Obrigado. Certamente a gente pode voltar outras vezes a esse assunto, ao assunto das vacinas. Lembrando, né, gente, que ao vacinar o seu filho, você está protegendo também todas as outras crianças, Claro, né, Com doutor? certeza. O Momento Papo de Mãe fica por aqui e fiquem atentos à campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. Até a próxima. Até, tchau!